Todo dia, milhares de exames de imagem são solicitados por médicos de diversas especialidades para pacientes numa busca de um diagnóstico ou tratamento adequado. Mas ainda assim, muitos pacientes têm dúvidas, principalmente quanto ao risco da exposição ao uso de algum meio de contraste e o prejuízo que isso pode causar na função renal. Olá, meu nome é Maria Gabriela e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as principais dúvidas que eu recebo aqui no consultório relacionadas a exames de imagem, uso de contraste e função renal. Exames como ressonância magnética, tomografia, angiotomografia, cateterismo cardíaco são super frequentes na prática médica. Muitas vezes eles são indicados para poder ter uma percepção diagnóstica mais acurada e realmente chegar a esse diagnóstico efetivo e a escolha do melhor tratamento. Tratamentos com medicamentos, cirurgias, procedimentos intervencionistas são realizados visando muitas vezes os achados desses exames. A preocupação com a função renal pode ser uma questão que pode até retardar a realização desses exames e muitas vezes gerar complicações pelo atraso no tratamento adequado para esses pacientes. E para termos coerência e segurança na realização desses exames, nós precisamos entender 3 pontos principais: quem é nosso paciente, a indicação desses exames e o uso de contraste utilizado em cada um deles, e as estratégias de prevenção de possíveis danos relacionados à função renal ou complicações que podem acontecer relacionadas a essas exposições. Então, primeiramente, quem é que deve ter uma preocupação maior quando vai ser exposto ao meio de contraste? E aqui a gente precisa relembrar um conceito, que é a taxa de filtração glomerular, a estimativa de quanto os rins, os dois rins, estão funcionando naquele momento. Para a gente fazer essa estimativa, nós precisamos da dosagem da creatinina, um exame de sangue simples, barato e acessível, que vai trazer esse dado juntamente com a idade do paciente e o sexo. E colocando tudo isso numa calculadora, a gente consegue estimar quanto esses rins estão funcionando. Quanto à exposição ao contraste em si, a gente tem uma atenção maior quanto a esses riscos, principalmente naqueles pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto, ou de forma análoga abaixo de 60%. E isso requer uma atenção ainda maior, segundo o Colégio Americano de Radiologia, quando a gente está falando de pacientes que têm uma taxa de funcionamento renal abaixo de 30 ml por minuto. Então, se você já sabe que tem um problema renal, já entenda que quando for fazer um exame de imagem, tem uma avaliação com o nefrologista, ou pelo menos uma percepção e uma conversa com o médico que solicitou esse exame, para poder guiar melhor seus caminhos ao longo desse segmento diagnóstico. E o segundo ponto que a gente precisa comentar é que não existe só um tipo de contraste. Existem diversos meios de contraste, substâncias que a gente utiliza para poder ter uma visualização mais acurada das estruturas internas do nosso corpo. E como a gente tem vários tipos de contraste, não são todos que vão afetar a função renal. E, inclusive, essas estratégias elas devem ser personalizadas de acordo com o paciente, de acordo com o tipo de exame a ser realizado. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o contraste à base de iodo. Então, nos exames como as tomografias, as angiotomografias e o cateterismo cardíaco, o contraste utilizado é o contraste iodado. No caso do uso desse tipo de contraste, o risco ele é relacionado muitas vezes à taxa de filtração glomerular, como a gente mesmo comentou. Então, quanto menor essa taxa de filtração glomerular, maior vai ser o risco de ter alguma alteração adicional dessa função renal quando o contraste iodado é utilizado. Mas aqui cabe um ponto de observação. Existem exames que eles são realmente necessários para certos pacientes. Vamos dar, por exemplo, aqui um paciente que tem dor quando faz algum esforço, dor torácica, ele vai numa consulta com um cardiologista e ele precisa fazer um cateterismo cardíaco. Realmente, esse exame vai ser muito importante para a definição se ele tem ou não a doença nas coronárias, nas artérias do coração. Então, a gente não pode excluir que esse paciente faça esse exame porque ele já tem algum grau de disfunção renal. Isso deve ser feito com muita atenção, muito cuidado, com acompanhamento conjunto da equipe da cardiologia e da nefrologia, para que esses riscos sejam minimizados. Mas o exame precisa ser feito em alguns casos para realmente trazer uma elucidação diagnóstica e um tratamento adequado para esses pacientes. Outro ponto que é interessante a gente comentar é que o contraste à base de iodo ele teve uma melhora na sua composição ao longo dos anos.
Antigamente, muitos estudos mostravam elevada taxa de elevação da creatinina, né, e de marcadores da função renal quando ocorria uma exposição. Mas isso, ao longo do tempo, foi sendo reduzido por uma melhor formulação desse contraste. Contrastes com menores concentrações, com menor osmolaridade, foram sendo desenvolvidos e o risco de disfunção renal também foi diminuindo ao longo do tempo. E talvez o mais interessante da gente comentar aqui no vídeo é que existem sim estratégias para poder prevenir esse risco de lesão renal associada ao uso de contraste, induzida pelo uso de contraste. E nesse momento, como a gente já comentou, o melhor aconselhamento para cada paciente, essa individualização é o ponto que é mais necessário nesse cuidado. Então vamos lá conversar sobre cada uma dessas estratégias. Primeiramente, é importante que o paciente mantenha um grau de hidratação adequado, de volemia, na verdade, adequado. Isso quer dizer que ele não deve estar num estado de perda de líquidos intensa, com náuseas, com vômitos, com diarreia, principalmente se isso for um exame eletivo, um exame agendado ambulatorialmente, e nem ele deve estar no estado de excesso de líquido, com congestão pulmonar, falta de ar, dispneia, inchaço nas pernas, porque essas variações, tanto para mais quanto para menos do contexto volêmico, né, que a gente chama na quantidade de líquido que a gente tem no nosso corpo, isso pode influenciar negativamente na função renal quando é feito o uso do contraste iodado. O segundo ponto, né, e que é bem corroborado também pelas diretrizes americanas do Colégio de Radiologia, é a avaliação quanto ao uso de certos medicamentos. Alguns deles devem ser suspensos quando o paciente vai fazer um exame com contraste com iodo. O primeiro deles, que é bem reforçado ao longo dessa diretriz, é a metformina, o glifage, né? Um medicamento que é de uso comum, principalmente em pacientes diabéticos, e que pode trazer o risco não só de uma complicação renal, mas de um contexto que a gente chama de acidose metabólica, o acúmulo de ácidos no sangue. Então, por esse motivo, principalmente, quando o paciente vai fazer o uso de um contraste, a gente orienta que ele suspenda por um certo período o uso da metformina. Além disso, outra classe de medicamentos que também devem ser suspensas, né, já não deveriam nem estar sendo utilizadas em pacientes com problemas renais, são os anti-inflamatórios não esteroidais, como por exemplo o ibuprofeno, animesolido, o diclofenaco, que são medicamentos que por si já alteram a composição hemodinâmica dos rins, alteram essa capacidade de filtração em algum grau. E a sobreposição com o uso do contraste, principalmente a base de iodo, vai levar a um risco maior de dano renal nesse contexto. E um terceiro ponto que a gente precisa comentar é que deve ser evitado uma reexposição, um novo exame com contraste, um novo procedimento com contraste, se possível, no prazo de pelo menos 7 dias após o exame inicial. Essa reexposição pode gerar um dano adicional à função renal que às vezes nem foi visto no primeiro exame, mas que traz esse risco maior realmente quando é feito um novo uso do contraste iodado. E por último, mas não menos importante, entra o ponto da própria formulação do contraste que vai ser usado e do volume que vai ser realizado durante esse exame. A gente sabe que alguns exames demandam realmente um volume maior para a visualização adequada das estruturas, mas quanto menos contraste for utilizado, menos esse dano vai acontecer nos rins. E quanto à composição do contraste em si, como a gente falou, ao longo do tempo foram se mudando um pouco as formulações do contraste à base de iodo. E hoje a gente já sabe que o contraste com uma concentração menor, ou seja, o contraste hipoosmolar, traz um risco menor também de dano renal associado à sua exposição. E só trazendo uma perspectiva futura, né, a gente ainda precisa de outros estudos para ter uma avaliação melhor quanto a essa nova estratégia de prevenção, mas em 2023 a gente teve a publicação de um estudo relacionado ao uso de uma substância à base de nitrato, né, na prevenção de lesão renal após realização de cateterismo cardíaco, né, também um exame que usa aí, como a gente já falou, o contraste à base de iodo. Foi um estudo único, a gente ainda precisa de estudos adicionais para implementar isso na nossa prática médica, mas é uma grande perspectiva que a gente tem como um ganho adicional de prevenção, provavelmente nos anos futuros, quando a gente tiver mais pesquisas nessa área e nessa fundamentação para uma prescrição realmente validada. E como a gente já falou, né, nem todo exame usa o contraste à base de iodo, que é o contraste que a gente já tem um conhecimento de ter algum grau de influência na função renal.
E nós vamos falar agora de outro tipo de exame que gera muita confusão aqui no consultório, né, por ser também um exame com contraste, mas que é a ressonância magnética, um exame que usa o contraste à base de gadolínio na visualização dos nossos órgãos internos. Então vamos comentar um pouquinho sobre ele para a gente entender melhor se realmente existe um dano renal também com os contrastes à base de gadolínio. E aqui eu acho que cabe realmente esclarecimento que o gadolínio por si ele não é um meio de contraste que vai gerar uma alteração da função do rim, não vai gerar um aumento da creatinina. Mas, ao longo da literatura médica, uma complicação muito temida foi descrita relacionada ao seu uso, que é a complicação relacionada à fibrose sistêmica nefrogênica. E, apesar de ter nefrogênica no nome, um termo que se refere muito à questão renal, essa complicação traz queixas dermatológicas, queixas na pele. O paciente, após anos até da exposição ao gadolínio, passa a desenvolver uma fibrose na pele, um aspecto de cicatriz difusa, e isso pode gerar bastantes complicações, tanto estéticas quanto também na funcionalidade para esse paciente. E o medo dessa complicação acontecer se relaciona principalmente a não ter um tratamento propriamente dito para esse tipo de patologia. Então, é algo que a gente quer evitar ao máximo que aconteça nos nossos pacientes. Apesar de não ter uma estratégia de prevenção para essa complicação balizada na literatura atual, é importante a gente citar que os estudos ao longo do tempo mostraram um desenvolvimento melhor das substâncias e dos compostos desse tipo de contraste à base de gadolínio. A gente tem alguns grupos de contraste que se diferenciam por sua estrutura química, e o grupo 2, que a gente chama dos contrastes macrocíclicos, mostrou uma redução efetiva no risco dessa complicação. Isso foi corroborado até numa meta-análise publicada em 2020 no JAMA, uma das maiores revistas médicas, que mostrou que pacientes que tinham doença renal no estágio 4 ou 5, né, aqueles que têm a taxa de filtração abaixo de 30, mas que não estavam em diálise, não tiveram essa complicação quando avaliados os estudos que viram exatamente o tipo de gadolínio desse grupo 2, o que traz também para a gente uma possibilidade, né, de exames diagnósticos mais adequados e uma segurança clínica que essa complicação tão temida não vai acontecer. Ainda assim, tendo estudos, esse risco eu acho que ele não deve ser ignorado. É importante que o paciente converse com seu nefrologista, principalmente aqueles que já têm alteração de função renal ou pacientes que estão em diálise também e que vão fazer algum exame com contraste, devem ter essa conversa com seu nefrologista para poder individualizar essa decisão, como a gente sempre comenta aqui no canal. Cada caso é um caso e o médico que cuida desse paciente, em conjunto com o paciente em si e sua família, devem decidir qual é a melhor estratégia, pesando e ponderando sempre o risco-benefício, né, em relação ao exame diagnóstico, as condutas que isso vai trazer para ele e, além disso, também os riscos quanto a exposições que podem gerar alguma questão negativa no futuro. Então, como a gente já comentou aqui, exames radiológicos são super necessários para avaliação diagnóstica em muitos casos, não só dentro da nefrologia, mas na cardiologia, gastroenterologia, oncologia. E esses exames podem trazer realmente respostas para melhores decisões clínicas, mas ainda assim, individualizar sempre é necessário. Converse com seu médico antes de tomar qualquer decisão quanto à realização de um exame, principalmente se você já tem algum grau de disfunção renal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir e compartilhar. Muito obrigada!